E aí, eu me chamo Vitor Santos, eu sou residente pedagógico da UFRA, a turma de Biologia, e eu e o meu colega Wilton vamos estar disponibilizando aqui no YouTube algumas aulas para ajudar o professor Mário com alguns conteúdos. Espero que vocês gostem. A aula de hoje é sobre citologia. Então a gente vai começar falando sobre o que exatamente é a citologia. Bem, a citologia ela é o estudo das células. De modo geral, a gente estuda a função, como que elas se comportam, como que elas interagem com outras células. E o que exatamente é uma célula? A gente pode definir uma célula como a menor unidade de um organismo para ele ser considerado vivo. Quando a gente estuda a citologia, a gente está estudando nada mais nada menos que esses organismos tão pequenos. E, por falar em tamanho, qual o tamanho de uma célula? A gente pode observar aqui nessa pequena escala que uma célula é infinitamente menor do que um pelo que vocês têm. Então é realmente muito pequena e por causa disso a gente demorou muito tempo para conseguir estudar esses seres. Mais precisamente, historicamente, a gente só começou a se aventurar pelo mundo microscópio com o advindo desse cara aqui, Robert Hooke, que criou o primeiro microscópio da história. E com isso a gente começou a estudar esse mundo um pouquinho mais a fundo. Bem aqui vocês podem ver, do lado dele, que seria um modelo de como que foi o primeiro microscópio a ter sido criado. Então é mais ou menos como a gente imagina que ele fez. É bem rudimentar. Hoje em dia a gente tem uns microscópios um pouquinho mais modernos. Esse aqui, por exemplo, é um microscópio analógico que a gente vê na maioria das universidades e dos laboratórios, porque ele consegue identificar a maioria das células sem muito problema. Esse daqui, o microscópio eletrônico, ele é um pouquinho mais moderno. Ele é para situações um pouquinho mais específicas, como por exemplo dos vírus. A gente não consegue ver um vírus, por exemplo, nesse microscópio aqui. Ele não tem uma amplitude tão boa, mas esse aqui ele consegue, porque os vírus são muito menores, isso é um caso à parte, eles não são exatamente células. Mas depois, numa aula futura, a gente pode falar um pouco mais disso. Agora falando um pouco sobre diversidade celular. Quando a gente fala em diversidade celular, a gente está falando do parentesco e das diferenças entre as células que existem no mundo. A gente tem células animais, vegetais, bacterianas, fúngicas e protistas. Essas células protistas são um grupo especial, mas que a gente chama desse jeito para ficar mais fácil de entender. Vocês podem ver aqui um exemplo de célula animal, um exemplo clássico de célula animal. Essa aqui é uma bactéria e uma ameba. A mesma que vocês pegam quando ficam fracos e tal, vocês falam, tá com ameba. Então, esse é o organismo aqui. Essa aqui é uma célula vegetal e bem aqui a gente tem um pequeno fungo. Especificamente, isso aqui é uma placa real, tá? Não é uma ilustração. É como a gente vê no microscópio, o fungo que causa a micose. Então, é muito interessante a gente estudar os tipos de célula, porque a gente entende algumas doenças que a gente tem hoje. Então, alguns micro-organismos eles são causadores de doenças, eles são muito importantes para a nossa saúde, mas ao mesmo tempo eles também ajudam na manutenção da nossa imunidade. Vou falar um pouco mais disso mais à frente, então a gente vai dar continuidade para falar um pouco de classificação. Então, a gente tem alguns modelos gerais, mas a gente vai se ater a alguns pontos. O primeiro deles é quanto ao organismo ser uni ou pluricelular. O que é unicelular? Bem intuitivo. Uni vem de uma única célula. Nesse grupo a gente tem todos os protistas e a gente tem os organismos pluricelulares. Aqui eu tenho uma pequena placa. Isso aqui é um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, que vocês também conhecem como pele, exatamente. Isso aqui é como se eu pegasse um pedaço da pele de vocês, colocasse no microscópio e ampliasse muito. Essas aqui são as células que fazem parte do corpo de vocês. E o que é pluricelular? São várias células juntas. Então, aqui a gente tem uma placa histográfica de um agrupamento de células que formam um organismo pluricelular. Isso aqui é só um tecido de algumas células especializadas. Dando seguimento, a gente tem outro tipo de classificação que é quanto ao núcleo, e a gente vai ver isso um pouquinho melhor mais para frente, quando eu colocar um esquema de célula para a gente desmembrar melhor. Mas basicamente isso diz respeito à estrutura celular, que é uma pequena
uma pequena estrutura que a gente chama de núcleo, que tem algumas células, em outras não. Os eucariotos, por exemplo, eles têm o seu material genético organizado dentro de uma bolinha, que a gente chama de núcleo. Já os procariotos, não. Ele tem esse material genético disperso dentro do citoplasma dele, numa região que a gente chama de núcleo. Aqui nesse esqueminha, nessa pequena árvore, a gente tem uma separação dos 3 grandes grupos, do grupo bactéria e do grupo árquea. Esses 2 grupos, eles são procariotos, ou seja, eles não têm essa estrutura que eu falei que é um núcleo. E os eucariotos, que têm uma diversidade de organismos muito grandes, que a gente conhece, como as plantas, os animais, os fungos e os protozoários. Falando um pouquinho mais a fundo sobre os eucariotos, aqui está a estrutura que eu falei para vocês. Essa pequena delimitação, que é como se fosse uma bolinha dentro das 2 células, ela retém o DNA ali dentro e não deixa disperso no resto das células. E é por isso que a gente tem uma organização um pouco maior do material genético, a gente considera esses organismos um pouco mais complexos que os procariotos. E a gente vai ver um pouco disso mais à frente. Falando um pouco dos procariotos, que como eu já falei, a gente tem as bactérias e as árqueas. Então, eles são um grupo muito especial, que a gente estuda há muito tempo, são causadores de grandes doenças. São causadores de doenças conhecidas como o tétano, a tuberculose e as infecções hospitalares, como a gente chama, são todas causadas por esses organismos. Só que a gente não pode pensar neles só como agentes maléficos, porque, para vocês terem uma ideia, para cada célula humana no nosso corpo, a gente tem 10 células bactérias, ou seja, tem muito mais bactérias dentro da gente do que célula humana. Eles são muito importantes para a gente e eles também atuam na manutenção da nossa imunidade. Dando seguimento, agora a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre as estruturas. Aqui a gente tem especificamente o esquema de uma célula eucariótica animal, que é o que a gente vai tomar como modelo para explicar as estruturas gerais. Porque a única diferença entre os procariotos e os eucariotos é que um tem um núcleo e o outro não. Mas o resto das estruturas que eu vou falar aqui são comuns a ambos. Então todas as células têm essas estruturas. A gente vai começar falando da membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? A membrana plasmática é como se fosse a pele da célula. Ela separa, delimita o material da célula do meio externo. Então é uma estrutura muito importante porque é através dela que a célula se alimenta, que as substâncias que a célula precisa para a manutenção do metabolismo dela, elas entram, elas se transportam e acontecem muitos fenômenos curiosos aqui dentro. A gente fala que a membrana plasmática ela tem uma característica anfipática. O que é anfipático? Quando a gente olha para a química, nós temos uma propriedade dos materiais que se chama polaridade. O que é polaridade? É a capacidade de um material de produzir carga ou não. Na prática, a água ela é polar. Então, ela só vai interagir com materiais polares. E é por isso que a membrana plasmática da célula tem uma pequena parte, que a gente chama de cabeça de fosfato, que são esses balãozinhos aqui, que eles têm uma característica polar, ou seja, eles interagem com a água. Então, eu preciso dessa interação com a água fora da célula e dentro da célula. É por isso que a gente tem essa bicamada, porque a parte polar fica tanto em cima quanto embaixo. A gente chama isso aqui, essa estrutura, de fosfolipídio, porque eu tenho um grupo fosfato, que é a porção polar, que interage com a água, e tem uma pequena cauda lipídica, que é uma porção apolar, que não interage com a água. Outro componente muito importante das células é o seu citoplasma. Uma pequena porção gelatinosa, que é aqui dentro, onde ficam todas as organelas da célula, que são basicamente todas as estruturas que fazem ela funcionar. Agora a gente vem para o núcleo, que é uma exclusividade dos eucariotos. É uma estrutura que, como eu já expliquei, ela serve para delimitar o material genético da célula ali dentro. E qual que é a importância disso? E é ali dentro que fica toda a informação que a célula precisa, porque o material genético ele diz todas as proteínas e tudo que aquela célula ela pode fazer ou não. Então é uma estrutura muito importante. Falando da composição dela, a gente tem uma bicamada fosfolipídica exatamente como a da membrana plasmática, ou seja, se a gente ampliasse essa parte aqui
a gente ia ver algo como a membrana plasmática da célula como um todo, é uma bicamada fosfolipídica, que tem que interagir, claro, com o meio interno e o meio externo da célula, para que o material genético possa sair daqui e vir para cá, nessas rugosidades que são os ribossomos, que é onde efetivamente o material genético vai ser transformado em proteínas para a célula. Agora a gente vai falar da classificação quanto ao metabolismo. A gente tem basicamente duas denominações para esse tipo de classificação, são os autótrofos e os heterótrofos. O que cada um faz? Os autótrofos eles são um pouco mais complexos, porque eles conseguem produzir seu alimento sem uma molécula orgânica previamente formada. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a energia que eles precisam, eles produzem a partir de compostos que eles conseguem dentro deles. O que isso quer dizer na prática? Que eles conseguem produzir a sua própria energia praticamente sozinhos, sem depender de moléculas orgânicas do meio, previamente formadas. O exemplo mais clássico disso é a fotossíntese. Existe fotossíntese e quimiossíntese, mas a fotossíntese ela é muito importante para a gente. E o que a fotossíntese faz? Ela pega esse gás que é tóxico para a gente, em grandes quantidades, ela usa água, devolve glicose e oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar. Então, os autótrofos eles têm um papel muito importante na ecologia do nosso planeta. Os heterótrofos, por outro lado, eles precisam consumir moléculas orgânicas previamente formadas. Eles não produzem a energia deles sozinhos como os autótrofos. A gente tem um exemplo bem clássico, que são os fungos. Aqui vocês podem ver, é uma tangerina em decomposição. Quando vocês veem, por exemplo, um pão na casa de vocês estragando, aquilo ali não é nada mais do que várias células de fungo se alimentando daquele pão. Bom, basicamente a gente só tem esses tipos de classificação. A gente vai colocar alguns materiais para vocês aprofundarem a leitura. Claro, sempre pesquisem, tenham curiosidade de aprender um pouquinho mais, porque isso é muito interessante. Basicamente o que eu tinha para falar com vocês era isso. A gente vai deixar na descrição um link com um PDF para vocês fazerem um pequeno exercício para ajudar na fixação do conhecimento e também um texto que vai falar um pouquinho mais sobre citologia. E claro, tenham curiosidade, pesquisem, bons estudos e obrigado pela atenção.